Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Nós tivemos um período de férias, mas isso não é razão para que as pessoas que ainda não sejam inscritas no canal não se inscrevam, não compartilhem o vídeo, não deixem seu like ou seus comentários, que eu adoro, né? E talvez nós tenhamos alguns períodos de férias no futuro devido a algumas cirurgias que eu vou ter que fazer na boca. Eu acho que o senhor não quer que eu fale muito, mas eu não posso rir muito. E então por isso ele fala, olha, fala só o essencial. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a Liahona. Mas não a Liahona, a revista que nós recebemos mensalmente, mas um objeto que o senhor preparou para a família de Lehi, ou Lehi, né, para atravessar o deserto e para chegar até a terra da promissão. E ela tem ela é muito simbólica e ela tem muitas coisas a nos ensinar. Então eu convido vocês a abrirem o livro de Mórmon, no capítulo 16, versículo 10, que é a primeira menção que nós temos da Liahona. E vocês vão ver que no começo, em primeiro, segundo Nefe, e até Mosiah, tudo, não se fala Liahona, se fala apenas esfera ou guia. Só a alma, 500 anos depois, é que dá o nome de Liahona para esse objeto. E nós podemos discutir um pouquinho o que talvez isso signifique. Ok? Então vamos lá. Primeiro, Nefe 16:10 diz o seguinte: E aconteceu que meu pai se levantou pela manhã e, saindo à porta da tenda, notou com grande espanto que havia no chão uma esfera esmeradamente trabalhada, e era feita de latão puro, e no seu interior havia 2 agulhas, e uma delas indicava-nos o caminho a seguir no deserto. Nós não sabemos qual é a função da segunda agulha. Nós sabemos que uma indicava o caminho que eles deviam seguir no deserto, a outra ele não fala nada. Alma se refere a Liahona como bússola, mas nós não devemos confundir a Liahona como uma bússola que nós temos hoje em dia, porque a bússola que nós temos hoje em dia, ela funciona através do campo eletromagnético da Terra. Por exemplo, é igual esse isqueiro. Se o mais iníquo dos pecadores pegar esse isqueiro, ele vai acendê-lo, normalmente. Do mesmo jeito, uma bússola, na mão de uma pessoa iníqua, ela vai funcionar do mesmo jeito que funcionaria na mão do mais puro dos santos. O mais puro dos santos vai pegar esse isqueiro para acender uma fogueira e ele vai funcionar. Mas a Liahona tinha um diferencial das nossas bússolas, porque Nefe continua no versículo 28 do mesmo capítulo. E aconteceu que eu, Nefe, vi os ponteiros que estavam na esfera, e eles moviam-se conforme a fé e a diligência e a atenção que lhe dávamos. Então a Liahona, ela funcionava sobre um princípio não apenas mecânico, como uma bússola, mas como ela funcionava sobre princípios espirituais que a pessoa que a manejava deveria ter, que era a fé, a diligência e a atenção. A fé a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas eu gostaria de me deter um pouquinho aqui sobre diligência e atenção. Eu já falei isso anteriormente, mas é interessante lermos as Escrituras com um dicionário, né, para entendermos o que realmente aquela palavra quer dizer. Se você tiver oportunidade, se você souber inglês e tiver a oportunidade de ler, por exemplo, as Escrituras em inglês, o livro de Mórmon, Doutrina, Convênio e Pérola de Grande Valor, as outras Escrituras estão em outra língua, você ter um dicionário para ver como aquela palavra era entendida é o melhor. O que eu peguei aqui
é o que nós usamos no português comum, é o dicionário Michaelis, e é muito importante a gente entender o que é a diligência e a atenção. Então vamos lá. De acordo com o dicionário Michaelis, ele define diligência da seguinte maneira: diligência, cuidado ativo, presteza em fazer alguma coisa, empenho, zelo. Ou seja, você é ativo, você age, você não fica ali esperando as coisas acontecerem. Você tem um zelo em fazer algo. E nós vamos ver quão importante isso foi na história nefita. E o que é a atenção? A atenção é a concentração da atividade mental em determinada pessoa ou coisa. Toda a sua concentração está dirigida a um só lugar. Ou apreciação cuidadosa, um exame minucioso. E isso, irmãos, é essencial ao escutarmos a voz do Espírito Santo, ou atendermos os influxos da luz de Cristo, e principalmente ao estudarmos as Escrituras, é darmos atenção àquilo que nós estamos estudando ou ouvindo. E isso começa pela nossa mente. O Senhor disse a Oliver Cowdery: olha, eu falarei à tua mente e ao teu coração. Muitas vezes na igreja a gente só pensa no coração, né? Tem que ter um ardor no peito, eu tenho que talvez chorar ou me emocionar. A ordem é inversa. Primeiro é a mente ou o coração. Na verdade, essa ordem é mais artificial, é só para a gente, é mais didática. Na verdade, os dois funcionam ao mesmo tempo. E prepararmos a nossa mente é algo muito importante. Eu já dei uma dica, que é usar dicionário, né? Nós podemos usar alguns comentários, né, ou que os profetas falaram a respeito, ou outros irmãos, mas o Senhor, ele dá algo não, bastante mais vasto. Quando ele estava aqui nas Américas falando ao povo nefita, ele já estava terminando o seu ministério no primeiro dia, e ele disse que retornaria no dia seguinte. Mas ele deu uma lição de casa para os nefitas. Ele disse o seguinte em 3º Nef 17:3: portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e pedi ao Pai, em meu nome, que as possais entender, e preparai a mente para amanhã, e eu virei a vós outra vez. Então, irmãos, ao escutarmos o Espírito, ou darmos atenção à nossa consciência, ou seja, a luz de Cristo, ou às Escrituras, quer sejam faladas, como no templo, ou escrita, como nas Escrituras, nós devemos preparar a nossa mente. E como nós podemos preparar a nossa mente? Justamente através de pararmos, meditarmos sobre aquilo que nós já sabemos e agirmos, né? Alma, voltando a falar sobre a Liahona, ele falou como ela funcionava. Está em Alma 37:40, e ele tem uma frase que é muito, muito importante. Diz o seguinte: e funcionava, ou seja, a Liahona, para eles, segundo a fé que tinham em Deus. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus podia fazer com que aquelas agulhas lhes indicassem o caminho, eis que assim sucedia. Portanto, eles conseguiram esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus, dia após dia. Irmãos, o Senhor preparou não só Lehi ou Lei e Nef, mas toda a família para receber a Liahona
e depois para ser guiada ao deserto e também no mar até a terra da promissão. Porque se nós lembrarmos, o Senhor falou para Lehi, eu vou falar Lehi, ok? Lehi sair de Jerusalém e ir para o deserto. E ele foi obediente e foi. Depois que estava no deserto, depois de muitos dias, não foi imediatamente, o Senhor fala para os filhos, o Senhor me mandou que vocês voltassem a Jerusalém para pegar as placas de latão. O Senhor não poderia ter feito igual ali a Ronan, feito as placas de latão aparecer diante da tenda de Lehi ou Lehi? Podia, mas por que ele mandou? E irmãos, é uma jornada longa, porque é 3 dias no deserto, depois é que você chega a Jerusalém. E você teria que falar com Labão. Labão não era uma pessoa comum, ele era uma pessoa do governo de Jerusalém, era uma pessoa que não era conhecida por sua amabilidade, ele era ríspido, ele era um militar, né? Ele era sim, sim, não, não. E os irmãos temeram, mas Nefi falou, não, o Senhor mandou, a gente vai. Então eles chegaram em Jerusalém, o que eles fizeram? Falaram, olha, não vamos nós 4, vai só um. E tiraram sorte para ver quem ia falar com Labão. E a sorte caiu sobre Lamã. Lamã foi, não teve muito sucesso, mas daí Nefi teve uma ideia. Ele falou assim, olha, por que a gente não desce até a herança do nosso pai e pega todas as coisas preciosas que tem lá, o ouro, prata, e dá para Labão em troca das placas. Essa é uma ideia muito boa. Na minha opinião, ela é bem lógica, né? E o que aconteceu? Eles fizeram isso. Deu certo? Também não. Além de Labão ficar com todas as riquezas da família de Lehi, ele mandou matar os 4 irmãos e eles tiveram que fugir, né, da presença de Labão. E agora aí é que a gente começa a aprender como o Senhor muitas vezes trabalha em nossa vida. Ele permite que nós exerçamos o nosso arbítrio, a nossa escolha e cheguemos a algumas decisões. Mesmo que essas decisões não funcionem do jeito que a gente estava imaginando, isso é o quê? É um aprendizado em como receber e distinguir revelação. E nós devemos lembrar o que Paulo ensinou. Tudo funciona para o bem daquele que teme o Senhor. E quando Nefi dá uma demonstração severa aos irmãos dele, ele faz o quê? Ele reconta a história do Êxodo, né, os milagres que o Senhor fez ao povo de Israel. Então, nós vimos o que é diligência e o que é atenção. E a fé, irmãos, ela é algo que nós olhamos para o futuro. É a nossa certeza, a nossa esperança das coisas que não se veem, né, mas que são verdadeiras. Mas ainda elas não estão diante de nós. Mas nós estamos alicerçados no presente, vindos do passado. Então nós devemos sempre relembrar. Por isso que essa é uma das palavras mais importantes da oração sacramental. Relembrar ou lembrar das coisas que o Senhor já fez para outras pessoas. Se Ele fez para Moisés, se Ele fez para Abraão, se Ele fez para Nefi, Ele pode fazer para mim também. Então Ele fala, olha, sejamos fortes como os filhos de Israel. E Ele foi até Jerusalém, e as Escrituras dizem que ele não sabia o que ele iria fazer. E assim é que funciona a fé. Muitas vezes nós temos que dar um passo e a gente não sabe direito o que a gente tem que fazer, mas o Senhor espera
que nós tomemos uma decisão, porque Ele respeita o nosso arbítrio. E aí continua. Né? E como pode vir essa fé para nós? Né? Em Romanos 10:7, Paulo diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a primeira fonte para nós desenvolvermos a nossa fé é justamente ouvirmos ou lermos, né, as palavras de Deus. Né? Só que ouvir não tem apenas o sentido de ouvirmos com o ouvido, o som batendo no nosso tímpano, mas o de praticarmos, o de agirmos, o de fazermos, ok? Porque se fosse assim, nós já estaríamos no reino celestial. Bastava escutar os mais de 1000 vídeos da Central das Escrituras, ou assistir às conferências gerais, e teríamos uma fé inabalável, né? E não, nós devemos praticá-la. A fé é algo que se exercita todas as vezes. Então, antes de dar a liahona, antes de dar um objeto, um símbolo da fé, da diligência e da atenção daquele grupo, o Senhor foi ensinando aos poucos como eles poderiam desenvolver essa fé, essa diligência e atenção. Ok? Ainda em 1 Nef 16, 29, existia uma outra característica da liahona. E diz assim: e havia também sobre eles, ou seja, sobre os ponteiros, uma escrita nova, que era simples de ser lida, e dava-nos entendimento sobre os caminhos do Senhor. E era escrita e mudada de tempos em tempos, de acordo com a nossa fé e a atenção que lhe dávamos. E assim vemos que por meio de pequenos recursos pode o Senhor realizar grandes coisas. Eu não tem não é uma história, eu não sei quem é que disse isso, acho que foi Epicuro, um filósofo pré-socrático. Se não foi ele, por favor, me corrijam nos comentários. Ele disse: você nunca cruza o mesmo rio 2 vezes, porque as águas que estavam embaixo da ponte quando você passou são outras, os peixes também são outros, pode ter, depende do tempo, nascido mais vegetação na margem, mas você não é a mesma pessoa. Irmãos, é incrível que depois de 4 décadas, mais de 4 décadas de membro da igreja, ainda eu olho para uma escritura e falo: não, isso daqui não estava escrito aqui, não é possível, eu não vi isso aqui. Né? Estava escrito, só que a linguagem, né, não era suficientemente clara. Melhor dizendo, a minha visão não estava suficientemente clara para entender o que o Senhor estava querendo dizer com aquele versículo ou com aquela passagem. Né? Faltava experiência, faltava maturidade, né, tanto física quanto espiritual, tem experiências na vida, e é assim que o Senhor funciona conosco. E também com os profetas. Ele não revela tudo aos profetas. Okay? Nós temos esse mito na igreja, que o profeta sabe de tudo o que vai acontecer no próximo ano, na próxima semana. O Senhor, o profeta e a igreja também estão passando por uma experiência mortal. Ainda nós estamos nos aperfeiçoando, ok? Para chegarmos à medida que o Senhor quer. E isso é como? Graça por graça, linha sobre linha, preceito sobre preceito. A função de um membro da igreja
e também de toda a liderança é sermos testemunhas de Jesus Cristo. E os apóstolos serem testemunhas especiais do nome de Jesus Cristo. Essa é a coisa, essa é a distinção mais importante que nós devemos ter. E para concluir, o Elder Bednar, ele sumarizou o significado da Liahona de uma maneira muito bonita na conferência de abril de 2006. E eu gostaria de ler para vocês. Os propósitos básicos da Liahona eram de prover tanto orientação quanto instrução durante a longa e penosa viagem. Aquele dispositivo era um instrumento físico que servia de indicador externo da condição espiritual interior que apresentavam diante de Deus. Ele funcionava de acordo com os princípios da fé e da diligência. Assim como Lehi foi abençoado na antiguidade, cada um de nós recebeu uma bússola espiritual que podemos nos orientar e instruir durante nossa jornada mortal. E durante todo o seu discurso, ele vai ligar a Liahona ao Espírito Santo. O presidente Kimball comparou a Liahona à luz de Cristo. Não existe diferença nenhuma, porque ambas, o Espírito Santo controla a luz de Cristo. E o próprio Alma diz que a Liahona é um símbolo da palavra de Deus. E palavra, nesse sentido, irmão, é algo muito mais vasto, não é algo apenas escrito ou falado, mas também é algo que aparece em nossa mente, é algo que nós sentimos, aquilo que nós chamamos de os sussurros, essa foi a palavra, foi difícil, do Espírito, né? Irmãos, revelação é uma realidade para todos os membros da igreja. Todos nós recebemos inspiração e revelação. Só que muitas vezes, por falta de treino, né, a gente não sabe que está recebendo revelação. Nefi não estava sabendo que ele estava sendo guiado pelo Espírito ao entrar em Jerusalém. Ele fala, fui guiado pelo Espírito, mas ele escreveu isso 30 anos depois. Então, muitas vezes nós temos que olhar, muitas vezes não, sempre a gente tem que olhar para o passado e ver quando e onde a mão do Senhor esteve presente em nossa vida. Seria muito bom se vocês tivessem um caderno, não necessariamente um diário, mas respondendo a seguinte pergunta: hoje, como que eu vi a mão do Senhor agir sobre mim? Quer seja sobre revelação, ou quer seja sobre uma bênção. Ok? Meus queridos amigos, é um prazer voltar e estar aqui com vocês de novo. Talvez nós tenhamos uma próxima férias em novembro, né? Mas não se preocupem, vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Ok? Um forte abraço a todos, tenham uma excelente semana e até lá!